Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Como, filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas, não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói reis. Não é o próprio dos reis, ó Lemuel, não é o próprio dos reis, não é próprio dos reis beber vinho, e nem dos príncipes bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinhos aos amargurosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e do seu trabalho não se lembrem mais. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e necessitados. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai querido, estamos aqui, Jesus, nesta noite para ouvir a tua voz. Pai, eu peço ao Senhor que tudo aquilo que vier tirar a atenção dos teus filhos nesta noite, Senhor, caia por terra agora pelo poder que é no teu sangue. E que os teus filhos que estão aqui, Senhor, saiam cheios da tua palavra. Porque o Senhor que é digno de todo louvor, honra e majestade. E o Senhor falou forte ao meu coração. E sei que o Senhor falará com os teus filhos nesta noite. Pai, eu sei que o que sai dos teus lábios não volta para o Senhor vazio, mas faz o que apraz teu coração. Eu entrego nas tuas mãos cada vida que está aqui nesta noite, Senhor. Que todos saiam cheios da tua palavra. É o que pedimos a ti e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o seu assento. Glória ao teu nome. Aleluia. Meu Deus, maravilha. Quando eu fui escalada para estar ministrando hoje, eu falei: Senhor, fala comigo qual a palavra que o Senhor gostaria de falar nesta noite. E Deus falou, né, ao meu coração sobre a mãe do rei Lemuel. E essa mãe representa as mães nos dias de hoje, na verdade, muitas delas. Não posso falar todas, porque infelizmente não são todas que prezam por princípios na vida dos seus filhos. Meu Deus. E aqui eu acho muito interessante essa palavra, porque começou a palavra dizendo assim, ó, palavras do rei Lemuel, ou seja, ele ouviu o que a mãe dele tinha a dizer. Ele ouviu o conselho que a sua mãe havia falado a ele. Quem sabe ela teve ali no momento, assim como as mães que se importam com seus filhos, sentou ali com o rei Lemuel e ensinou a ele como ser um homem de caráter. As mamães, os papais que estão aqui nesta noite, quando tem um filho homem, eles ensinam, pelo menos a maioria, ensinam o homem a ser um homem de Deus, a ser um homem futuro, um homem da família. Ensinam o homem, dando a eles exemplos, né, de pessoas que servem a Deus, para que eles sirvam os exemplos, e principalmente os pais mostram com exemplos deles mesmos como eles querem que os filhos deles sejam. Só que infelizmente não é todos, né? Porque nós vemos que no mundo, por exemplo, os pais largam os filhos homens à vontade e prendem as mulheres, não é assim que nós ouvimos? É homem, se ele fizer alguma coisa, ele se vira e aprende. Só que o verdadeiro pai, a verdadeira mãe, eles ensinam para os filhos princípios, porque eles querem que os filhos cresçam homens e mulheres de bem, não é? Os pais, né, que os lá de antigamente, assim como meu pai sempre disse, a infância foi muito difícil, então os pais sempre bateram e ninguém morreu, né? Hoje existe a lei, hoje você dá uma palmada, depende da forma que você bater, você vai preso. Hoje muitas pessoas já não conseguem mais educar os seus filhos, né? Claro que as pessoas, elas invertem, né, aquilo que é o sentido da lei. Porque você educar o seu filho, ensina ele a ser homem e mulher. Você não pode bater, espancar a ponto da criança, né, infelizmente falecer, como nós vemos muito. E ali, a mãe de Lemuel, que a Bíblia não fala o nome, ela falou para ele: filho, você vai ser um rei. Então você precisa entender, filho, que você tem que ter um princípio, você tem que ter, filho, uma visão diferente.
Filho, não é lícito aos reis que eles bebam, porque se eles beberem, eles esquecem de fazer a justiça. E ali ela foi falando: filho, quando você for arrumar uma mulher, não arrume essas mulheres que não têm valores e princípios. Aí depois surge, né, a partir do 10 ali, explicando o que era uma mulher virtuosa, a qual ele falava: filho, você precisa ter ao seu lado alguém para somar, alguém para crescer com você. E ali a mãe de Lemuel ensinou para ele aquilo que era necessário, assim como todo pai e mãe que quer o bem do seu filho. Até porque Lemuel seria rei, e o rei tem uma responsabilidade sobre todos. Então ele não poderia governar uma nação e ser principalmente um homem de mau caráter. Jesus. Tanto, quer ver um exemplo? Quantos reis nós vimos aqui pela Bíblia que eram totalmente devassos e levou o povo a fazer o que é errado? A mãe de Lemuel não, ela queria que ele levasse aquele povo a fazer o que era certo. Tanto que em algumas traduções ela fala assim: filho da minha promessa. Em outros ela fala assim: filho da minha... Eita Jesus, só anotei aqui. Ela fala assim: filho do meu voto. Quem se lembra de uma mulher que fez um voto com Deus? Jesus. E ela disse: se o Senhor me deste um filho varão, será teu para o resto da vida. Aí quando eu ouço a mãe de Lemuel falando assim: filho do meu voto, eu imagino, era alguém que estava pedindo muito um filho para Deus. Então se você pede algo para Deus, você vai cuidar do que Deus te deu. E a mãe de Lemuel estava fazendo isso. Quando ela disse: filho do meu voto, filho da minha promessa. Ela estava dizendo: filho desejado, filho que eu orei, filho a qual eu quis, eu almejei, desejei. Então eu estou te ensinando, meu filho, porque eu te pedi para Deus. E é interessante, porque aqui quando Lemuel ele começa a contar, essa palavra foi dele. Ele disse para os outros, ele escreveu para que outras pessoas conhecessem aquilo que a mãe dele, né, queria mostrar para ele. E sabe o que é mais interessante? A mãe de Lemuel, ela foi categórica em ensinar para ele princípios e valores. Porque ela não queria que o filho dela fosse um qualquer rei. Ela queria que o filho dela fosse um rei justo. E uma dessas justiça é ela dizer: não beba para que você não esqueça as leis que você mesmo criou. Para que você não trate por injusto aquele que é justo. E quantas vezes, filhos, vocês que estão aqui nesta noite, quantas vezes seus pais já ralharam com você para ensinar o que é certo e você achou que era errado? Mas eu vou falar para vocês, porque hoje eu tenho 32 anos, 33 anos. Já tive a idade, né, das crianças de hoje e dos adolescentes de hoje. Já fiz aquilo que eu achei que era certo, porque achei que meus pais eram careta e estavam falando que era errado. Já passei por essa fase também. E adivinha quando eu quebrei a cara? Que legal. Não façam a mesma coisa. Quando os pais exortam vocês, filhos, para que vocês sejam homens e mulheres de Deus, quando eles te dão um conselho é porque já passaram por isso e doeu aqui, Aí o que eles querem é que você não cometa os mesmos erros. Para que você aprenda com exemplos, com palavras, não quebrando a cara, como muitas vezes eu fiz. E é interessante porque às vezes muitos filhos ainda vão sair daqui com a mesma coisa. A mãe vai chamar a atenção e falar: pelo amor de Deus, faça com minha mãe enchendo a paciência de novo. Porque a palavra vai entrar por aqui, sair por aqui. E sabe o que é mais triste? É que os filhos esquecem que os pais, eles não são eternos. Então por isso que os filhos devem dar valor aos pais hoje, agora. Sabe aquele puxão de orelha que seu pai e sua mãe dá em você que você não gosta? Pois é, ele tá te dando um não agora, para que lá na frente você seja outra pessoa em outra era. Porque você vai crescer. E já viu aquilo que o inteligente aprende com os erros dos outros? Não espere passar aqui, para você, filho, entender o valor de um conselho de uma mãe. Porque hoje, no Dia das Mães, há muitos filhos que queriam que a mãe tivesse puxado a orelha hoje. Há muitos filhos que queriam que as mães hoje fizessem um almoço, ou eles queriam levar o almoço para suas mães. E não tiveram oportunidade, sabe por quê? Porque Deus já as recolheu. Então, filhos, não esperem que o remorso
que muitos sentem hoje por não ter dado valor aos pais, levem você a ter esse remorso no futuro. Faça agora pelos seus pais aquilo que um dia eles também já fizeram por você. Seus pais também um dia ficarão idosos, e sabe quem vai ter que cuidar deles? Você. Não pense em colocar os seus pais em casa de albergue para idosos ou asilos, porque quando você era criança, inexperiente, seu pai e sua mãe não abandonou você para que os outros cuidassem. E essa, infelizmente, é uma triste realidade de muitos hoje. Eu não tenho tempo para meu pai ou para minha mãe, por isso eu vou lá e coloco ele lá no asilo. Esquecem dos conselhos que um dia ouviram e que hoje eles também são pais e que também se tornarão idosos. E nós devemos dar valor hoje. O rei Lemuel, ele mostrou que ele entendeu aquilo que a mãe dele queria dizer para ele quando ele escreveu essa parte desse provérbio. Ele mostrou dizendo assim, palavras do rei Lemuel sobre a profecia da sua mãe. Ou seja, ele ouviu e colocou aqui dentro do coração para usar em prática. Filhos, os nossos pais não querem o nosso mal. Hoje eu agradeço a Deus pelos nãos que os meus pais me deram quando eu era mais jovem. Porque só Deus sabe que tipo de adulta eu teria crescido hoje. Só Deus sabe que tipo de pessoa eu teria crescido hoje. E que talvez que tipo de valor eu ensinaria para a minha futura geração. Mas eu sou grata a Deus porque hoje eu vejo tantas pessoas da minha idade que já morreram porque os pais não disseram não frearam, se envolveram com drogas, se envolveram com prostituição, hoje estão idéticas, doentes e muitas outras coisas, porque é isso que o mundo oferece para você, filho. Meu Deus. Mas os seus pais que já vieram do mundo sabem o quanto isso é doloroso, que foi doloroso para os pais deles também. Meu Jesus. Então eles não querem que você seja também um adulto frustrado. Por isso que os seus pais tentam ensinar para você o que é correto. Então, filhos, aprendam com eles enquanto eles estão vivos. Porque depois que chegar naquele dia a qual Jesus escolheu para recolher todos nós partiremos algum dia. Não sabemos o horário nem quando, por isso nós temos que viver o agora. Porque o futuro pertence a Deus. Daqui a 5 minutos é Deus a quem pertence. Para quando você chegar lá, ver lá que Deus recolheu seu pai, sua mãe, você pedir perdão para algo que você deveria ter pedido quando estava vivo. Meu Deus. Não deixe que o remorso seja maior que a gratidão. Meu Deus. Porque depois que a pessoa parte dessa terra, não tem o que fazer. Ouça o conselho agora, enquanto você ainda é jovem. Meu Deus, querido Jesus. Eu não tenho nunca, desde quando nós viemos para a igreja, quando eu tinha a minha idade lá mais jovem, tive vontade sim de conhecer o mundo. Mas os meus pais sempre disseram não. E eu cresci uma mulher de bem, trabalhadora, hoje sou casada e também terei a minha geração. Você acha que hoje eu reclamo dos nãos que eu levei? Não reclamo não, me ensinaram a ser a pessoa que eu sou hoje. Assim como os pais das gerações anteriores, como os nossos pais, que apanharam pra caramba para serem pessoas de bem, eles também aprenderam lá atrás e hoje são pessoas de bem. Só cresceu pessoas ruins, aqueles que realmente se revoltaram com a vida, mas tiveram bons exemplos, bons ensinamentos e bons conselhos. Filhas, quando o seu pai e sua mãe disser para você, não andem com essas amizades, é porque eles estão vendo que você não está vendo, porque você acha que é amiguinho, que bate, amiguinho. Igual Eva achou que a serpente era amiguinha, né? A serpente está falando, come ela. E a Eva roubou, ela fez o quê? Comeu, porque achou que a amizade de Deus não era suficiente. Meu Deus. Deus falou para ela o que não era para fazer. Aí o diabo foi lá e falou assim, essa aí é facinho, vou falar com ela, vai comer. Meu Deus. Eu teria metido o pé se eu visse um bicho do nada começar a falar comigo. Mas o povo, né, acha que é simplesinho assim, né? Eu acho que deve ter olhado e falou assim, é comum, normal, talvez. Mas ela deixou o conselho de Deus de lado. E sabe o que foi mais triste? Que Deus, quando Eva foi lá comer e deu também para Adão, Deus desceu de novo lá no jardim procurando eles. E sabe o que foi mais triste para Adão e Eva? Não foi ter perdido o jardim, foi ter perdido a comunhão.
Porque depois que eles foram lá cair em pecado, Deus não desceu mais para falar com eles. Meu Deus. Aí você imagina você poder passear de tarde com Deus andando com você no jardim, para conversar com você, e você, por causa da desobediência do seu pecado, ir lá e fazer o contrário que aquilo que o teu pai, que é Deus, te falou para não fazer. Aí você perde a melhor companhia. E hoje nós não podemos andar com Deus por causa do pecado. Nós não podemos ver. Eu queria muito poder sentar e Deus está ali sentadinho na minha frente e eu poder vê-lo. Meu Deus. Mas infelizmente o pecado que nos separa até hoje, porque nós pecamos todos os dias, esse pecado nos separa de Deus. Mas assim como a mãe de Lemuel falar para ele: filho, você tem que fazer assim, assim, assim. Eu creio, a Bíblia não fala sobre ele, mas eu creio que se ele escreveu esse provérbios falando sobre as palavras da mãe, é porque ele obedeceu. E quando você obedece, assim como Deus, você tem uma vida feliz. Por quê? Porque Deus, da mesma forma como o pai ou uma mãe não quer que você ande para o caminho errado, quando Deus chama a sua atenção, é exatamente porque Ele te ama muito. E Ele quer que você entenda que o que Ele tem para você é melhor. Aí a gente começa a mimimi com Deus. Poxa, Deus, te sirvo, te pedi, o Senhor não deu. Deus está vendo que você não vê, por isso o não dele agora. Aí lá na frente você entende o porquê do não. Meu Deus. Seu pai e a sua mãe fazem o mesmo por você, dizendo: não faça, filho, não vá por esse caminho. Eu já fui, eu já passei por ele, e hoje eu me arrependo, filho. Quando ele fala isso para você, é para o seu bem. Assim como Deus fala para você: filho, não desvie dos meus caminhos, porque eu tenho o melhor para você. O que o povo de Israel fez? A maior parte do tempo o povo de Israel estava o quê? Desviado de Deus. Poxa, Deus só tinha o que era bom. Os pais só ensinam para nós o que é bom. E sabe o que é mais triste? Hoje muitos filhos, eles não querem ver os exemplos dos pais bons dentro de casa. Mas eu, infelizmente, quando eu trabalhava no Procon, eu soube de muitos casos de pais ruins. Pais que abusaram dos seus filhos, pais que deixavam seus filhos sem comer, como o caso daquele pequeno Gabriel Hernandes, a qual a mãe bateu tanto, o pai bateu tanto, quebrou as costelinhas dele e colocou ele dentro de um armário para dormir assim, ó. A geração de hoje, você filho, que tem um pai e uma mãe que te alimenta, lava sua roupa, te dá conselhos, são pais, homens de Deus e mulheres de Deus. Agradeça a Deus, porque há muitas crianças aí fora que não têm a oportunidade de ter um pai que corrige. Aí lá na frente vão falar assim: por que meu pai não falou nada? É aqueles filhos que os pais deixam fazer o que quer. Deixa fazer o que quer. Mãe, eu vou para tal lugar, vai. Mãe, eu vou sair com tal fulano, vai. Mãe, eu vou fazer tal coisa, vai. Quando chega lá na frente, o pai e a mãe se arrepende. Por que eu não disse não? Há muitos pais que não ligam para os seus filhos, por isso não corrige, não coloca travas. Mas o pai que ama o seu filho, ele corrige assim como Deus corrige os filhos, porque ele ama e quer bem. A correção não é para matar os filhos. A correção é para ensiná-los aquilo que vocês pais já passaram. Mas os filhos são rebeldes e não querem entender. Então, filhos, agradeçam a Deus por ter pais que oram por vocês. Porque muitas vezes Deus poupa vocês por causa da oração dos seus pais. Aleluia, Deus. Já viu aquela frase, mãe de joelho, filhos de pé? É, exatamente. Enquanto seus pais estiverem de joelhos por amor a você, Deus está te poupando por amor a eles. Mas o dia que você começar a ser rebelde, a falar assim: quer saber uma coisa? Eu não quero. Você querer pegar e caçar o seu próprio caminho. E a mãe fala assim: ó, Deus, te entrego nas suas mãos, meus queridos jovens. Torçam para não precisar passar por isso. Porque a palavra do Senhor diz assim: que horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. E a oração dos pais são ouvidas diante de Deus. Quantos testemunhos eu já ouvi de pais dizendo assim: ó, eu estava orando pelos meus filhos, na hora tocou o telefone, meu filho dizendo: pai, sofri um acidente, mas acabou com o meu veículo, mas não aconteceu nada comigo. Sabe por quê? Porque há uma oração de proteção sobre você, Meu filho. Deus.
E você que também já é filho, mas é adulto, tem sua família também. Seus pais não deixaram de ser seus pais só porque você se casou e formou outra família. Seus pais não deixaram de ser as pessoas a quem você procura quando você está com o coração partido, né? As filhas principalmente, vai atrás da mãe quando está com o coração partido. Então continue dando ouvido aos seus pais, quando os seus pais são bons frutos, boas árvores. Porque há muitos pais que não dão exemplos de cristãos, não dão exemplos de pessoas, e por eles você deve orar. Mas não seja um mau filho, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor fala assim, ó, honra o teu pai e a tua mãe. Só que daí as pessoas distorcem essa palavra. Porque a palavra fala assim, ó, honra o teu pai e a tua mãe, para que o seu dia se prolongue. Não é o dos seus pais, é o seu. Então cuidado com a desobediência. Porque quando você é desobediente aos seus pais, de quem que é diminuído os dias mesmo? Nosso. Exatamente. É os nossos dias que se prolongam, que se diminuem. Meu Deus. Isso é a palavra de Deus que fala, não é eu que estou dizendo. A palavra do Senhor, ela fala. Olha, coloca para mim, por favor, Êxodo capítulo 20, versículo 12. Aleluia, Jesus. Honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É a palavra de Deus. Filhos, cuidado com a desobediência. Honra teu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe pode estar errado aos seus olhos, mas não desonre os seus pais. Se você ama a sua vida, quer viver uma vida plena, feliz, gozando daquilo que Deus tem para você, seja fiel aos seus pais, seja fiel a Deus e honra os seus pais. Provérbios capítulo 6, versículo 20 ao 23. Tu és santo, Jesus, glorioso e Provérbios 6, 20 ao 23. Tu és Deus. Filho meu, guarda o mandamento do teu e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os, sabe o que é ata-os? Escreve, ó. Perpetuamente, está falando que é para você guardar o que eles falam somente hoje? Não. É para sempre. E pendura aos teu pescoço, e quando caminhardes, te guiará. E quando te deitares, te guardará. E quando acordares, falará contigo. Está entendendo como é importante você ouvir o seu pai e sua mãe? Hoje é um ponto de gratidão às mães, mas a Bíblia fala tanto sobre os pais, né? Os pais em si. Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Tu és santo, Jesus, tu és poderoso. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento da tua mãe. Sabe o que a mãe de Lemuel queria ensinar para ele? Que ele tinha que ser um rei justo, um homem sensível à humanidade e que se lembrasse do direito dos pobres e dos necessitados. A mãe de Lemuel era a expressão da sabedoria dentro de casa. A mãe de Lemuel queria que ele fosse bem sucedido. E o início começou, sabe como? Chamando ele de Lemuel. Alguém sabe o que é Lemuel? Consagrado para Deus. Deus, meu filho, mas consagro a ti. E o que ela fez? Não só consagrou, mas o ensinou a como fazer, como andar, como caminhar com Deus. Glória a Deus. E eu tenho certeza, a Bíblia ela não fala mais sobre Lemuel, mas eu creio que ele cresceu sendo um homem de bem. Um homem que ouviu o ensinamento da mãe. E que depois, do versículo 10 em diante, fala sobre a mulher virtuosa. Que nós, mulheres, já lemos, muitas vezes já ouvimos falar sobre isso. Que isso seria para uma outra ministração, porque os pais que são servos de Deus, veem coisas que os filhos não veem. Por isso que fala assim, ó, se afaste fulano, não é boa companhia. Sabe por quê? Porque eles sabem que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Meu Deus. Aí seu pai e sua mãe podem ensinar o que é certo e você anda com uma pessoa atribulada, que vai e te mostra o caminho do mundo, porque o mundo é o que o diabo quer. O diabo ele quer ensinar aquilo que para ele é o correto, mas que vai te afastar de Deus. Por
Por isso que Deus quer o melhor para você. Aí o que ele fez? Colocou os seus pais para interceder pela sua vida. Glória a Deus. Ouçam os seus pais. Pais, homens e mulheres de Deus que dão exemplo, você deve seguir os exemplos dele, para que lá na frente você não se arrependa. E filhos, hoje é o dia, não só hoje, porque o dia das mães e o dia do pai é todos os dias, mas não só hoje, a partir do momento de sair por essa porta, mude a sua forma como você vê seus pais. Porque eu estou falando sério, a vida é assim, é um sopro. Hoje você tem, você briga, você xinga, você desobedece. Amanhã Deus leva. Você chora, você fica com remorso, se arrepende de não ter feito melhor. Aproveite hoje a oportunidade que Deus te deu de ter alguém perto de você. Porque todas as pessoas que já perderam seus pais, eles falam da mesma forma. Eu queria muito que eles estivessem aqui para mim poder dar o último abraço neles. Meu Deus. Mas foi assim, foi rápido e eu não consegui fazer a tempo. Não consegui pedir perdão a tempo. Hoje é o dia, filhos, guardem o ensinamento para a sua vida. Orem pelos seus pais. Porque eles choram por sua causa. De madrugada, enquanto você estava dormindo, tirando sua sonequinha da beleza, porque no outro dia você vai para a escola, seus pais estão de joelhos de madrugada por sua causa. Orando, Deus, prepara o dia dos meus filhos hoje. Apresente os teus amigos para os meus filhos. Meu Deus. E filhos, quando a mãe falar que a pessoa é problemática, você deve sair de perto, ela mete seu pé. Eu já tive muita experiência com isso. Saia fora. Ouça aquilo que os seus pais têm a dizer a você. E os seus dias se prolongarão. Honra seu pai e a sua mãe. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou estar orando agora para estar encerrando essa ministração. Eu quero chamar as crianças para estarem louvando ao Senhor.